Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos para mais uma semana de estudos aqui no Jesus de Nazaré. E hoje nós estudaremos o livro Palavras de Vida Eterna, na lição 46, na tarefa da paz. E quem irá nos auxiliar nesse estudo será o nosso amigo Alexandre Moll. Alexandre, seja bem-vindo e um excelente estudo a todos. Olá, meus amigos, é um prazer estar de volta. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Hoje a lição que nós vamos estudar é a lição de número 46, que foi intitulada pelo Emmanuel de Na Tarefa da Paz. Como é de costume, o Emmanuel escolhe uma passagem, um trecho evangélico, e a partir dele ele começa a interpretá-lo sob a ótica do momento, contextualizando essas mensagens, e também dentro da ótica espírita, levando em consideração, obviamente, os conhecimentos que o Espiritismo nos trouxe. Então essa é a tarefa do Emmanuel. E ele faz isso com maestria. E nessa sua parceria mediúnica com o médium Francisco Cândido Xavier, resultou neste livro, que nós vamos estudar hoje, nessa lição de número 46. Assim também como resultou em tantos outros livros, que foram escritos através dessa parceria de grande sucesso. Quando eu falo sucesso, eu estou falando naturalmente, não só literário, mas principalmente do ponto de vista da finalidade espiritual dessas obras do Emmanuel. Pois bem, hoje o Emmanuel vai lá em João, capítulo 14, versículo 27. E João disse assim, abre aspas, a minha paz eu vos dou. Aliás, quem disse não foi João, quem disse foi Jesus. João registrou essa passagem. Bom, aqui ele fala só esse pequeno trecho. A minha paz eu vos dou. Mas eu vou lá no versículo original, que diz assim. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Eu não a vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então aqui Jesus naquele momento, naquele momento ali muito forte da sua trajetória, que foi no momento do seu processo ali de despedida desse plano, da sua missão. E então ele disse aos seus discípulos, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não como o mundo a dá. O que a gente entende aqui a princípio, que Jesus diz que ele deixa a paz dele, mas não é a paz que o mundo nos dá. Ora, eu entendo que a paz que os bons espíritos comungam, a paz que os bons espíritos vivem, que é naturalmente um mérito deles, eles conquistaram essa condição de viver essa paz, é a paz diferente, é a paz diferente da nossa paz. Nós temos paz momentâneas, digamos assim. Nós temos momentos de paz, como esse momento agora, meu aqui, com certeza de vocês também, que estão nos assistindo, como nós estamos imbuídos deste propósito de trabalhar e de ouvir essa palestra, com certeza nós já estamos num momento de paz. Mas nós, que somos ainda espíritos medianos, que estamos nesse processo árduo de aprendizado, melhor dizendo, nós intercalamos momentos de insensatez, momentos de ira, momentos de provocação, momentos de irritação, momentos de ódio, momentos de raiva, como bons momentos e, em alguns momentos, momentos de paz. Porque nós estamos construindo a nossa paz. Jesus já construiu a sua paz. Os bons espíritos, os espíritos superiores, eles vivem a paz plena. Por quê? Porque já são espíritos plenos.
que já passaram por todas essas etapas de aprendizados, de erros, de acertos, de dores, de sofrimentos, de alegrias momentâneas, de alegrias alternadas com tristezas, né? Este momento é o momento que nós estamos vivendo. É o momento da grande maioria da humanidade terrestre. Aproximadamente 2/3 da humanidade, tanto encarnada quanto desencarnada, assim também nos diz o próprio Emmanuel em outra circunstância, nós vivemos ainda neste processo de sombras e luzes, como ele também disse, vivemos entre sombras e luzes, momentos de sombras e momentos de luzes. Nós vamos alternando esses dois momentos, porque ainda somos espíritos imperfeitos que estamos trabalhando na nossa evolução e na nossa perfeição. E eu estou até me lembrando aqui agora de uma teoria do Platão, que era chamada Tríade de Platão. Platão, ele foi sensacional em alguns aspectos, e falando sempre dessa ideia de entender a natureza espiritual e a natureza concreta do homem, ele desenvolveu essa sua metáfora, que era a metáfora do cocheiro. Ele dizia que o homem, a alma, ou o espírito para nós, é o cocheiro, é aquele que comanda uma carruagem, uma carroça, enfim. E essa carruagem, ela tem 2 cavalos, um cavalo muito bom e um cavalo muito arredio. O cavalo muito bom, ele é educado, ele é disciplinado. O cavalo arredio, aquele cavalo forte, mas indisciplinado, E ele faz essa analogia com a circunstância da visão de mundo que ele teve, que a alma vivia no mundo concreto, que o carro, a carruagem era o seu corpo, e os 2 cavalos, um cavalo, o educado, o disciplinado, era o cavalo da razão e da inteligência. E o outro cavalo, o cavalo indisciplinado, o cavalo arredio, mais forte, é o cavalo que representa os nossos impulsos, a nossa natureza animal, os nossos instintos, os instintos de conservação, os instintos sexuais, a impulsividade. Então, segundo ele nessa sua narrativa, ele dizia que a alma, ela tem que conseguir, coordenar essa carruagem, esse seu carro, aonde ele tem que ter a disciplina de dividir e usar as suas 2 forças, a inteligência e o instinto. Porque sem o instinto, a inteligência não faz sentido. E sem a inteligência, o instinto é bruto, Então é mais ou menos isso que acontece neste momento em que nós estamos vivendo. Nós, na grande maioria, alguns espíritos que nós chamamos de mais primários ou primitivos, mais rudes, que nós também já fomos em outra oportunidade, deixam que esse seu cavalo, esse instinto, fale mais alto do que a sua razão e sua inteligência. À medida que a gente vai evoluindo, e aprimorando na experiência do cocheiro, a gente vai coordenando e dominando esse instinto selvagem, deixando que a inteligência tenha supremacia sobre ele. Então, muitos espíritos, que são aqueles que estão principalmente no começo da sua jornada, da sua trajetória, eles são mais instintos e, por isso, muitas vezes, eles são mais violentos e eles são mais indisciplinados. Nós estamos no meio termo. Agora, os bons espíritos, eles já dominaram os seus instintos, e a supremacia da inteligência, da razão e do sentimento é que se faz valer. Então, os bons espíritos que já passaram por essa etapa, já venceram essa etapa, são aqueles que já têm a paz. A paz de Jesus é a paz crística, é a paz plena. É até difícil para a gente entender qual é a paz de Jesus. É muito difícil. Mas imagine você que no melhor momento da sua vida, seu melhor momento, puxa a sua memória, sei lá, momento do seu casamento, ou o momento do nascimento do seu filho, o momento do nascimento do seu neto, enfim, puxe na sua memória, no seu coração, o seu melhor momento. Esta é apenas uma pitada de paz, que a gente pode experimentar, porque a paz dos bons espíritos
é essa paz permanente que você sentiu agora numa pouca medida. Essa é a paz que espíritos iluminados sentem, como tantos que nós já tivemos por aqui, temos por aqui. Então, quando Jesus diz, eu vos dou a minha paz, é porque Ele dá para nós o que Ele tem de melhor. Ele dá para nós todo o seu pleno amor. E Ele diz em outra passagem, aonde um ou mais estiver em meu nome, eu aí estarei. Por quê? Porque quando as pessoas estão reunidas com o intuito do bem, fazendo uma obra de caridade, assistindo uma palestra, enfim, fazendo coisas boas, a paz do Cristo está presente. Ou seja, o seu amor, ele irradia, né, ele se expande por toda a terra. Mas depende de nós encontrarmos com essa paz. Mas para encontrar com essa paz, em contrapartida, nós temos que fazer esforços também. E eu acredito que seja isso que a palestra vai dizer hoje. Então, ele diz, eu vos dou a minha paz, mas não a paz que o mundo vos dá. Porque a paz que está no mundo não é a paz plena. São momentos de paz, momentos pacíficos. A paz que ele deixa é uma paz muito mais intensa. É a paz que ele vive plenamente. Essa paz, nós, como eu já disse, temos momentos, estágios, né, que estamos vivendo essa paz. São poucos, mas temos. Mas no futuro, quando a gente atingir essa plenitude, assim como lá na historinha que o Platão nos contou, quando a gente dominar esses 2 cavalos e a gente ter supremacia da inteligência e da razão, e principalmente do coração, sobre nós, sobre o nosso espírito, nós também vamos viver essa paz. Então a missão do Cristo, acredito, a grande missão do Cristo neste planeta, foi através, acredito, através do seu exemplo, trazer a paz. Trazer, através dos seus ensinos, dos seus exemplos, o caminho que nós temos que seguir para viver a paz que ele já alcançou. Então é lógico que a trajetória de Jesus aqui na Terra, principalmente no final da sua crucificação, foi de muita dor e sofrimentos, mas podem ter certeza que em momento nenhum ele abandonou a sua inteira paz, a sua verdadeira paz. E é assim que há de ser para os bons espíritos. Quando a gente viver essa plenitude da paz, qualquer coisa que nos acontecer, qualquer tribulação que vivermos, qualquer situação de adversidade que passarmos, com certeza, se vivermos uma paz interior, nós teremos muito mais forças e altivez para enfrentar essas dificuldades que são naturais e que fazem parte de todas as nossas vidas e de todas as nossas experiências. Pois não. Então vamos continuar aqui. Vamos seguir o texto do Emmanuel. O Emmanuel diz assim, todos ambicionam a paz. Verdade, eu acredito que a maioria das pessoas, né, tirando esses espíritos que se comprazem com a violência, se comprazem com o mal, infelizmente existem, né? Mas eles também não vão ficar nessa condição para sempre. Tirando esses espíritos, a maioria de nós, 2/3, né, da humanidade, segundo diz o Emmanuel, ambicionam a paz, mas raros ajudam-na. Então, muitos de nós, né, e quando eu digo nós, é porque é nós mesmos, eu falo na terceira pessoa porque eu me incluo, muitos de nós queremos a paz. Quem não quer a paz? Eu quero ter paz interior, mas raros de nós a têm. Por quê? Por que será que Deus não deu a nossa paz, né? Aliás, ele diz, raros ajudam-na. É lógico que tudo na vida são conquistas, tudo são conquistas. A felicidade, a paz, a inteligência, a disciplina, a paciência, são atributos, são conceitos que são disponibilizados a todos os espíritos, mas nós temos que fazer por merecer ter esses atributos, né? Nós temos que conquistá-los. Então ele diz aqui que todos ambicionam a paz, mas raros ajudam-na, né? A pessoa quer a paz, eu quero a paz, mas o que eu faço para ter a paz? Será que eu sou merecedor de ter a paz?
Será que ela vai chegar num passe de mágica, através de um passe espírita, ou através de uma comunhão católica, né? De uma unção judaica? Acredito que não, né? São rituais que a gente respeita e muito necessários, mas não. Eu acredito que a gente conquista com trabalho, com experiência, com vivência, com dores, com sofrimento, com aprendizado. E ele continua: quem faz por sustentá-la? Quem merece ter a paz? Quem sustenta a paz verdadeiramente? Quem sustenta a paz é quem tem a paz. Quem não sustenta a paz, naturalmente, ele não tem a paz. Recorda que a segurança dos aparelhos mais delicados depende quase sempre de parafusos pequenos ou de junturas inexcedivelmente singelas. E é verdade, né? Repare, por exemplo, um relógio, né? Um relógio de pulso, que eu estou sem ele aqui, um celular. Ele é feito, né? Ele tem ganhos tecnológicos absurdos, né? Através de um celular, de um smartphone, eu posso conectar com o mundo. Eu posso fazer pesquisas aqui de tudo que eu quiser. Eu posso entrar em comunicação com pessoas que estão do outro lado do planeta. Esse celular, o relógio, por exemplo, ele é feito de pequenas partes, minúsculas partes. E cada uma dessa parte, em sincronia, em sintonia, né, formam um todo. Então a paz, pelo que eu entendi aqui que o Emmanuel diz, é um todo, né, é um adjetivo, é um conceito, que, no entanto, é feito de pequenas partes, né? Ela é complexa. Não haverá tranquilidade no mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. Não haverá tranquilidade no mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. A gente fala muito sobre isso, né? Eu costumo muito ouvir as pessoas dizerem, inclusive eu falava muito isso, parei de falar, que o mundo está muito ruim, que o mundo está péssimo, que o nosso mundo é muito ruim, que tem pessoas muito ruins e que está cada dia pior. Então é uma imagem extremamente negativa, extremamente pessimista, né? Hoje eu já vejo completamente diferente e não precisa de ser muito inteligente para detectar isso, basta ver a história, Hoje nós temos no planeta aproximadamente 7 bilhões e meio de habitantes. No começo do século passado, nós tínhamos 1 bilhão de habitantes, né? Na época de Jesus, a população não passava de 100 milhões de habitantes. Então, veja bem, com uma população de 7 bilhões e meio de habitantes, naturalmente existe muita dor, muito sofrimento, muita fome ainda, muita tragédia humana, tragédias individuais e coletivas, e muitas injustiças sociais, muitas guerras, muita violência. Mas se você imaginar que há 70 anos atrás, que é um piscar de olhos na evolução da humanidade, há 70 anos atrás nós tivemos uma guerra que trucidou-se em torno de 60, 70 milhões de pessoas, pelo nazismo e pelo comunismo, né? Então, atrocidades imensas foram cometidas. Só de judeus, estima-se que 6 milhões deles foram mortos, a grande maioria em câmara de gás. Imagine você reunir dentro de um ambiente como esse aqui, 200, 300, 500 pessoas e asfixiá-las com gás. É terrível, é terrível. Isso aconteceu há 70 anos atrás, meus amigos. Hoje, acontecem atrocidades, sim, mas não do tamanho que aconteceram. Por quê? Porque a coletividade humana já começou a tomar uma consciência de humanidade, ainda distante daquilo que nós precisamos, naturalmente. Mas hoje, quando as atrocidades são cometidas, há um levante, né, quase que geral das pessoas contra isso. Então, ao contrário do que dizem alguns, e ao contrário do que eu também pensava, nós estamos melhorando como humanidade, mas ainda estamos muito distantes
da paz que nós desejamos. Porque enquanto não tiver no mundo, ainda tiver tolerância, intolerância e violência, não haverá tranquilidade, não haverá paz. Então essa paz, ela é feita por pequenas partes. Quais são essas partes? As nações, as famílias e principalmente o indivíduo, né? A harmonia da vida não é isso. E se a nação é um conjunto de cidades, a cidade é um agrupamento de lares, tanto quanto o lar é um ninho de corações, é o que eu disse, né? Então uma nação é feita de cidades, as cidades são feitas de agrupamentos de lares, tanto quanto o lar é um ninho de corações. Olha que interessante. Então, são as tais pequenas partes que o Emmanuel diz aqui, né? Para nós termos paz dentro da nossa casa, do nosso ninho, do nosso lar, da nossa família, nós temos que começar a trabalhar essa paz dentro de nós. Aí essa paz, ela vai contagiando todos os lares. Quando a gente vai evoluindo, né, coletivamente, os lares vão evoluindo coletivamente, as cidades coletivamente e as nações coletivamente. Assim são os planos espirituais mais elevados, mais etéreos. Cidades espirituais, né, nós estudamos recentemente aqui, inclusive, sobre os mundos espirituais, fizemos 2 estudos sobre isso, né? As cidades espirituais onde você tem paz, onde o nível de paz é pleno, são cidades onde habitam espíritos que já estão em paz interior. E os núcleos familiares que compõem essas cidades espirituais também já têm paz interior. E, infelizmente, nós ainda não vimos isso na nossa coletividade, né? Nós vimos muitas famílias em conflitos, muitos indivíduos em conflitos. E, naturalmente, as cidades em conflitos e as nações em conflitos. Apesar de termos melhorado, como eu já disse, mas ainda estamos distante de vivermos essa paz, que é a paz do Cristo, que é a paz que desejamos. Porque nós ainda não fazemos esforços necessários e úteis para adquirirmos essa paz interior. Eu gosto muito do conceito de família no Espiritismo, sabe? O Espiritismo, ele ressalta o valor da família. Hoje a gente tem visto, infelizmente, correntes ideológicas, né, correntes que têm um viés ideológico, na minha percepção, equivocado, tentando desmerecer o papel das famílias. Que a família é um arranjo ultrapassado, conservador, patriarcal e um monte de adjetivos, da minha percepção, estúpidos. E que a família não existe sentido que ela exista mais. Eu vejo o contrário, assim como também a maioria dos autores espíritas veem. A família é a base de uma sociedade justa, de uma sociedade fraterna. Reforçar os laços de família, pai, mãe, filhos, parentes, tios, tias, avós, é importantíssimo para que a humanidade evolua coletivamente. Porque o ser humano, ele não é apesar da sua individualidade, da sua evolução ser individual, ele só conquista a sua evolução através do ser coletivo, através da vivência social e coletiva. E a primeira experiência social do homem é dentro da sua casa, é dentro do seu lar. Então a família é, na minha observação, a célula máter, né, da justiça fraternal entre os homens, da justiça fraternal entre as sociedades, entre as cidades, entre as nações. Sem as famílias, sem uma família estruturada, dificilmente teremos sociedades estruturadas. E valorizar a família é valorizar o ser humano, porque elas são compostas de ser humano. Por isso vai aqui a minha crítica nesse sentido a essas pessoas que tentam a todo momento, né, através de um viés, na minha percepção, ideológico, fracassado, né, e raivoso, condenar as células da família. Porque na nossa percepção, como eu já disse, elas são primordiais.
A harmonia da vida começará desse modo, no íntimo de nossas próprias almas, ou toda harmonia aparente na paisagem humana será sempre simples jogo de inércia. Então a harmonia da vida começará desse modo, no íntimo de nossas próprias almas. Então, quando a gente diz que a gente quer ter paz, a gente quer ter uma coletividade em paz, a gente quer derrotar a injustiça social, a gente não quer mais ver injustiças sociais, a gente não quer ver mais moradores de rua, a gente não quer ver mais pessoas passando fome, sofrendo abandono, sofrendo violência doméstica, sofrendo violência, a mulher sendo vítima de violência, as crianças sendo vítimas de violência, os idosos sempre sendo vítima de violência. Se tudo isso nos indigna, é importante dizer que isso só acabará no momento que a gente adquirir a nossa paz interior. Nós conquistarmos interiormente as nossas próprias harmonias para que a gente mude a paisagem do jogo da vida humana. Então, por que existem tantas injustiças sociais ainda? Por que existem ainda tantas violências? É porque nós ainda no íntimo, a grande maioria de nós, ainda vive um conflito interno. Ainda dá mais supremacia a esse cavalo animalizado, violento, que tem dentro da gente e que ainda nos movimenta, nós damos mais vazão a ele do que o cavalo bom. Eu gosto muito de citar uma passagem que eu aprendi uma vez, lendo um livro chamado Seleções, era uma coletânea antiga, né, na década de 70, 60, 80, e conta uma historinha que um chefe Sioux, lá do oeste americano, ele foi entrevistado por um jornalista de Nova York, ali no final do século XIX, e o jornalista perguntou para ele assim: eu percebo que os selvagens, né, os indígenas, como se eles fossem os selvagens, né, que vocês têm momentos de paz, de tranquilidade, de ingenuidade, às vezes, né, até infantis, e momentos de extrema violência. O que o senhor me diz sobre isso? E esse chefe Sioux, né, na sua grande sabedoria, ele respondeu: olha, nós temos dois grandes ursos se degladiando dentro de nós, um muito bom e um muito mau. É a história do cavalo de Platão. E aí o interlocutor perguntou para ele: e qual vence essa batalha? E ele respondeu: aquele que eu alimento mais. Então, esses instintos que nós temos dentro de nós, né, que remetem ao nosso passado selvagem, eles ainda moram dentro de nós, porque nós ainda não o dominamos. Mas se temos também em contrapartida o lado bom, esse urso bom dentro de nós, qual vence a batalha? Aquele que eu alimento mais. E o que é alimentar? Alimentar é o cotidiano das nossas palavras, o cotidiano daquilo que eu publico no Facebook, no Twitter, daquilo que eu publico, que eu falo no meu cotidiano, nas minhas relações profissionais, dentro da minha casa. Se eu estou fazendo coisas boas, publicando coisas boas, compartilhando coisas boas, naturalmente eu estou alimentando esse bom urso. Mas se em contrapartida, eu estou fazendo coisas que são consideradas, dentro da minha percepção, coisas inferiores, coisas ruins, naturalmente eu estou alimentando esse cavalo bravo, esse cavalo indomável, esse urso mau que ainda mora dentro de mim. Então, mais uma vez, nós voltamos àquele princípio, que a paz que eu vos dou é a paz que eu produzo. Jesus nos deu a sua paz, que é a paz plena, mas para me merecer a sua paz, eu tenho que, em contrapartida, fazer com que o meu interior seja fértil o suficiente para receber essa paz que o Cristo plantou dentro dos nossos corações. Eu tenho que fazer por merecer. O lavrador, quando vai produzir, seja um grão, um cereal, um milho, uma soja, seja o que for,
ele tem que primeiro arar a terra, ele tem que destocar, ele tem que separar, ele tem que preparar a terra, ele tem que colocar os nutrientes na terra, ele tem que adubar a terra, depois ele tem que colocar as sementes. E as sementes só vão germinar se a terra estiver preparada. Então a paz que Jesus nos deu, nós só vamos recebê-la no momento em que nós estivermos com o nosso coração, com a nossa terra arada, adubada, fertilizada, preparada. E depois que a plantinha germinar, ainda tem outras etapas. Tem o crescimento da planta, que precisa também ser tratada, precisa de água, precisa de poda, algumas, até o momento da colheita. Então, meus amigos, para nós adquirirmos essa paz que desejamos, é preciso que, em contrapartida, nós trabalhemos e façamos por merecê-la. Quem vai conquistar essa paz que Jesus nos deu somos nós, através dos nossos méritos. Começamos, pois, a sublime edificação no âmago de nós mesmos. É o que o Emmanuel diz aqui. Eu quero a paz, eu quero a felicidade, eu quero ser um bom espírito, eu quero viver essa paz dos bons espíritos. Começamos, pois, a sublime edificação no âmago de nós mesmos. Então vamos ao trabalho, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar a terra. Quando a gente senta à mesa para almoçar ou para jantar, e ali está o alimento na nossa frente, a gente não tem ideia dos processos que foram necessários para que aquele alimento tivesse ali. O arroz, o feijão, a salada, a carne, seja o que for. Tudo passou por inúmeras mãos, tudo passou por inúmeros processos, até chegar à nossa mesa. Então, a nossa felicidade também passa por inúmeros processos. Em cada um desse processo tem o esforço, tem a disciplina, tem a dedicação, tem o suor do homem, para que ele enfim possa colher a sua paz. Não transmitas o alarme da crítica, não estendas o fogo da crueldade. Aí o Emmanuel vem apontando, ele vem dando dicas importantes. Se a gente quer conquistar isso que eu acabei de dizer, não transmita o alarme da crítica, não estendas o fogo da crueldade. Ou seja, não seja agente do mal, não seja agente do ódio, seja agente da paz, se você quer a paz. Inicia o seu apostolado de paz, calando a inquietação no campo do seu próprio ser. Nós somos muito impetuosos, eu posso falar por mim, não por vocês, eu posso falar por mim, eu sou muito impetuoso, eu tenho muita volúpia, às vezes, dentro de mim, é difícil domar esse cavalo aqui. Então, mas eu sei o caminho, nós sabemos o caminho, então inicia o teu apostolado de paz, calando a inquietação no campo do seu próprio ser, deixando de dar vazão àquele cavalo arredio, violento, daquele urso mau. E quando vier essas situações, é importante o cocheiro disciplinar as rédeas e segurar a volúpia, a inquietação. Onde surjam razões de queixa, sede a compreensão que restaurará o equilíbrio. Onde medrem espinhos de sofrimentos, sede a consolação que refaz a esperança alheia. Isso é lindo, isso aqui. Isso é maravilhoso. Detente na tolerância divina e renova-te para todas as criaturas de teu círculo de oportunidades do bem. Seja agente do bem. Sendo agente do bem, nós vamos trabalhar na edificação da nossa paz. Reafirma o compromisso de servir. Este é um grande convite que o Espiritismo nos faz. É o grande convite que o Cristo nos fez. Reafirmarmos o compromisso de servir. Por isso que as casas espíritas, e também outras casas religiosas, por que não,
As evangélicas fazem isso muito bem, os católicos também, e tantas outras religiões, propondo ações no bem. Eu falo aqui pelos centros espíritas, né? Hoje, infelizmente, com a pandemia, nós somos muito limitados, mas sempre foi prática nossa aqui, visitas aos asilos, visita aos hospitais, ao Hospital do Câncer, trabalho com as comunidades carentes, trabalho de assistência social, trabalho de acolhimento fraternal, trabalho de carinho, de amor, de ouvir a dor do outro. Os centros espíritas fazem isso com maestria, como outras religiões também fazem. Por quê? Esse é o compromisso de servir. Porque servindo, você vai ser servido. Porque servindo no bem, você vai ser agente do bem. Quantas vezes eu já cheguei nessa casa atribulado, com problemas íntimos muito fortes, e já cheguei nessa casa atribulado, e eu me envolvia no trabalho aqui da caridade, no trabalho assistencial, no trabalho do bazar da Pechincha, no trabalho na distribuição de cestas. Os meus problemas acabavam. Eu saía daqui e pensava, eu não tenho problema. Eu não tenho problema. Por quê? Porque eu experimentei minutos de paz. Como é que você experimenta minutos de paz? Ora, exercitando a paz. Como que um grande time de futebol conquista grandes resultados, né? Como o meu Atlético Mineiro, por exemplo, né? Tem um treinador que é muito bom, é brincadeira, mas é exercício, é treinamento, é fundamento, é filosofia de jogo, é dedicação. Aí os resultados vão vir dentro de campo. E assim são em todos os esportes, né? Assim são nas empresas que atingem grandes objetivos, e assim também é na nossa vida íntima e na nossa vida pessoal. Se eu quero conquistar a paz, eu tenho que treinar a paz. E como é que eu treino a paz? Servindo. Ah, Alexandre, eu estou em pandemia, eu não posso servir. Pode. Manda uma mensagem fraterna para o seu amigo, manda uma mensagem de carinho para quem você ama, liga para aquela pessoa que você sabe que está mal, que está sofrendo, leva uma palavra de carinho, pergunta como ela que está. Ouvir, isso é servir. Falar coisas bacanas, coisas que constroem, isso é caridade também. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Ao preço da própria renunciação, é preciso renúncia também. É preciso renunciar ao homem velho. É preciso renunciar às sombras. É preciso renunciar à inquietação. É preciso dominar e domar aquele cavalo impetuoso. É preciso renunciar. Às vezes, o cocheiro está em cima da carruagem e ele quer correr com ela. Aí ele vai soltando a rédea. Pode acontecer um acidente. Mas o cocheiro disciplinado, responsável, ele vai controlando as rédeas na justa medida. Aí Jesus disse: a minha paz eu vos dou. E para que a paz se faça na senda em que marchamos, finaliza Emmanuel, é preciso que à custa de nosso próprio esforço, repito, à custa de nosso próprio esforço, se faça a paz em nós mesmos, a fim de que possamos irradiá-la em tudo, no amparo vivo aos outros. Bem, meus amigos, eu acho que eu não posso e nem preciso acrescentar mais nada. Desejo a vocês a paz do Cristo e que vocês também possam receber essa paz, assim como eu desejo. Obrigado.